O nosso texto âncora principal para esta série de estudos é o livro de Apocalipse, no capítulo 14. E aprendemos que no livro de Apocalipse o número 144.000 é mencionado 3 vezes. No entanto, há muitas outras passagens que nos apresentam esse mesmo grupo de redimidos. De antemão, lembro a vocês que aprendemos que os 144.000 não são os únicos que serão salvos. Há também uma grande multidão, uma multidão tão grande que ninguém pode contar, de toda nação, tribo, língua e povo, que junto com os 144.000 estarão na presença de Deus diante do seu trono e darão a ele a glória e a honra por tê-los redimido. Assim, os 144.000, embora sejam um grupo especial, não são os únicos redimidos. Aprendemos que os 144.000 são redimidos dentre os homens da terra, ou seja, dentre aqueles que estão vivos. Ao contrário da grande multidão que vem de toda nação, tribo, língua e povo. Eles são redimidos do sepulcro. São aqueles que ressuscitarão desde o primeiro que morreu nesta terra até o último que morrer antes da vinda do Senhor na fé. Todos aqueles que morrerem como mártires também ressuscitarão. Mas para fazer parte dos 144.000, é preciso estar vivo quando Cristo voltar. Podemos ter a esperança de fazer parte desse grupo, nós que estamos aqui, porque sabemos que a vinda do Senhor está muito próxima e haverá uma geração que estará viva quando Ele voltar. Essa é a geração que está representada nesse número de 144.000. E alguém me perguntou depois do sermão desta manhã e no almoço: pastor, esse número é literal ou simbólico? Eu tenho a minha interpretação, mas também sei que há muitos adventistas que acreditam que os 144.000 é um número simbólico, e há muitos outros que acreditam que é um número literal. Repito, eu tenho o meu entendimento, mas mais importante do que discutirmos se é um número literal ou simbólico, é conhecer quais são as suas características. E nisso não há dúvida alguma. Em relação a este ponto específico, a sagrada palavra de Deus se manifesta de uma forma extremamente clara e é perfeitamente compreensível para todos aqueles que buscam o entendimento. Trata-se, na verdade, de um grupo muito especial e distinto de pessoas que carrega consigo certas características fundamentais e marcas espirituais profundas, desfrutando de certos privilégios divinos e promessas exclusivas, mas que também representará uma série de conquistas significativas e vitórias memoráveis em sua jornada de vida espiritual. Pela graça de Cristo e, portanto, eles serão capazes de sobreviver durante o grande tempo de tribulação, como nunca houve e nunca haverá, e terão o selo de Deus em suas testas, ao contrário daqueles que têm a marca de quê? Da besta. E na vinda do Senhor, todo o mundo daqueles que estiverem vivos se dividirá em 2 grupos, não haverá outro. Nunca li na Bíblia que exista um terceiro grupo, e repare nisso, a Bíblia é muito clara e objetiva. Ou você é trigo, ou você é joio, ou vai pela porta larga, ou vai pelo caminho estreito, ou é das ovelhas, ou é dos bodes, ou está à direita, ou está à esquerda. São 2 grupos. Na verdade, não são 3 opções. Ou temos o selo do próprio Deus em nossas testas, ou receberemos a marca da besta. Diferentemente do selo sagrado de Deus, a marca da besta é colocada de forma visível na testa ou na mão direita, enquanto os 144.000 escolhidos são selados apenas onde exatamente? Eles recebem essa marca no lobo frontal da mente. Quando a Bíblia fala sobre um símbolo do que está aqui, abaixo do que chamamos de testa, que é o centro do nosso comportamento,
dos nossos sentimentos mais profundos, dos nossos anseios mais sinceros e também de todas as nossas decisões diárias. E o selo de Deus é colocado nesse lugar da nossa testa, onde tomamos as decisões. Por isso o selo de Deus só é colocado na testa e é recebido voluntariamente. A mão é símbolo da força. Eclesiastes 9:10. Tudo o que vier à tua mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças. A força física e mental é o verdadeiro símbolo do poder supremo, de tudo aquilo que se realiza pela força. O selo de Deus é recebido unicamente através do exercício da fé. A marca da besta, alguns vão recebê-la na testa, aqueles que estiverem convencidos, que acreditarem que esse é o melhor caminho a seguir. Nenhum adventista do sétimo dia vai receber a marca da besta na testa. Nenhum. Por quê? Porque sua consciência, porque seu conhecimento, eles finalmente os convenceram plenamente de qual é o autêntico e sagrado dia de descanso. E, portanto, se por meio da força eles acabarem cedendo, ou aceitarem voluntariamente essa marca terrível da rebeldia contra Deus, isso será colocado na palma da mão e não será na sua testa. A serva e mensageira do Senhor nos deixou o seguinte relato, especificamente sobre o tema da marca da besta. Este é exatamente o comentário que trata sobre o livro de Narain, Apocalipse, capítulo 14. E diz assim: esta Bíblia de estudo não apresenta essa informação específica no mesmo lugar, mas independentemente disso, o que temos aqui é um comentário detalhado sobre Apocalipse 14. Neste exato momento surge diante de nós a mensageira do Senhor. Diz aqui claramente que o mundo inteiro ficará dividido em apenas dois grupos distintos: aqueles que têm o selo sagrado de Deus e todos os que têm a marca terrível da besta. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que termine o tempo da graça, porque constituirá a grande prova para o povo de Deus, não apenas para o mundo, mas também para o povo de Deus, por meio da qual se decidirá o destino de cada um. Esta é a prova que os filhos de Deus deverão enfrentar antes de serem selados. E agora vejam o que diz: todos aqueles que demonstrarem sua lealdade sincera a Deus, observando fielmente sua santa lei e recusando-se firmemente a aceitar a marca da besta, um falso dia de repouso, todos eles estarão reunidos sob a gloriosa bandeira do Senhor Deus Jeová e receberão a marca do selo sagrado do Deus vivo em suas testas. Aqueles indivíduos que decidirem renunciar voluntariamente à sagrada verdade que possui uma origem puramente celestial e optarem por aceitar o dia de domingo como seu único dia de repouso, acabarão por receber sobre si a temida marca da besta. Mas se vocês notaram, diz, os que renunciarem à verdade, eu não posso renunciar a algo que nunca tive. Somente aquele que está na verdade pode apostatar da fé. Somente aquele que teve o conhecimento do verdadeiro dia de repouso e renuncia à verdade de origem celestial é quem vai receber a marca da besta em sua mão. Obviamente não em sua testa, porque já conheceu. E ao renunciar por decisão própria, em alguns casos e em outros pela força, ao receber o sinal do falso dia de descanso, o sinal de lealdade a outro poder que não é Cristo, o receberão na mão direita. Nenhum adventista do sétimo dia vai receber a marca da besta na testa.
Todos os adventistas que a receberem vão recebê-la na mão, porque sabem a verdade, porque conhecemos. E ao rejeitar esse sinal de lealdade a Cristo, estamos nos submetendo a outro poder. Então, no dia de hoje, nós vamos analisar detalhadamente o que realmente significa uma das principais características dos 144 mil. Vamos entender profundamente o que significa seguir fielmente o Cordeiro por onde quer que ele vá, em qualquer circunstância da vida. E se vocês têm suas Bíblias abertas em Apocalipse capítulo 14, aqui são mencionadas neste capítulo 7 características dos 144 mil, em Apocalipse 14, dos versículos 1 a 5. Em Apocalipse 15 são mencionadas outras características. E uma delas é que eles vão conquistar a vitória sobre a besta, sobre sua imagem, sobre sua marca e sobre o número do seu nome. 4 vitórias. No total, fizemos uma lista de 24 características especiais dos 144 mil. 7 delas se encontram em Apocalipse 14, de 1 a 5. Outras 5 características são encontradas em Apocalipse 7, 1 a 4. Outras 5 características são encontradas em Apocalipse 15, versículos 2 a 4, onde também se fala sobre esse grupo especial. Mas outros exemplos são encontrados em Apocalipse 7. Não se trata apenas dos capítulos de 1 a 4 ou de 1 a 8, mas sim do que está registrado no livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 7, em seus versículos. E agora, neste momento, eu vou trazer para vocês uma interpretação detalhada e cuidadosa sobre o significado dessa passagem. Esta é a conclusão a qual cheguei. E neste ponto eu discordo da maioria dos outros intérpretes do Apocalipse, que eu já ouvi até hoje. Portanto, meus irmãos, essa é uma interpretação que eu, este vosso humilde servo, entendo. Estar plenamente de acordo com a sagrada palavra de Deus e também com o espírito da profecia revelada. E para isso, vocês vão ver que vou comparar essa interpretação com o que a mensageira do Senhor diz sobre os 144 mil em o grande conflito. E agora quero que prestem atenção a isto, porque alguns de vocês que já estudaram esse tema anteriormente terão que avaliar à luz do que conhecem se essa interpretação, não digamos do pastor Gambetta, mas uma compreensão deste servo, pode ou não estar de acordo com o que vocês conhecem da Bíblia e do espírito de profecia. Eu realmente acredito que está. Há uma situação em o grande conflito. Ellen White, ao falar sobre os 144 mil, cita Apocalipse 7. No livro de Apocalipse, capítulo 14, e no livro de Apocalipse, capítulo 15, mas depois ela volta a citar o capítulo 7 de Apocalipse. No entanto, os últimos versículos deste capítulo 7, ela faz questão de aplicá-los especificamente aos 144 mil, versículos estes que nós normalmente entendemos como se estivessem se referindo àquela grande multidão. Para esclarecer seus pensamentos, antes de lhes dar essa interpretação, se vocês olharem Apocalipse capítulo 7, verão que está dividido em 2 seções na Bíblia, com 2 títulos. Na minha Bíblia, por exemplo, Apocalipse 7, eu tenho a versão Reina Valera de 1960. Apocalipse 7, do versículo 1 ao 8, tem como subtítulo ou título os 144 mil selados. Mas então, começando no versículo 9 até o final do capítulo, o outro título é a grande multidão, ou a multidão vestida de roupas brancas. Há uma diferença, há um contraste. Um é uma grande multidão que ninguém pode contar, e o outro é um grupo de 144 mil selados.
Como adventista, sempre reconhecemos esses dois grupos, embora ultimamente eu tenha ouvido mais de um intérprete adventista dizer que os 144 mil e a grande multidão são um e o mesmo grupo. Vocês já ouviram isso? Há alguns que não. Primeiro, João ouviu o número dos selados, 144 mil, mas depois ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar. O que ele viu é o mesmo. O número que ele ouviu, o mesmo número, só que bem, ouvir um número e depois começar a contar. 144 mil não são, porque não é um número literal, é um número simbólico. E os que acreditam que os 144 mil são um número simbólico normalmente tendem a dizer que a grande multidão e os 144 mil são o mesmo grupo. Por exemplo, dizem 12 mil vezes 12 são 144 mil. Mas o que isso significa? São todos os redimidos do Antigo Testamento mais todos os redimidos do Novo Testamento? São 144 mil, o número simbólico. E dizem que é o mesmo povo, o mesmo grupo. Este servidor reconhece não só as características que eles têm em comum, mas também as características que os diferenciam da grande multidão dos 144 mil. E eu não acredito que seja o mesmo grupo. Em primeiro lugar, os 144 mil são mencionados como um grupo especial, e são mencionados assim. A grande multidão é descrita como uma multidão de toda nação, tribo, língua e povo que estão entre os redimidos, enquanto os 144 mil são selados das tribos de Israel. Existe uma diferença fundamental entre ser selado de Israel e ser selado ou redimido de cada nação, tribo, língua e povo. Outra diferença importante a notar é sobre os 144 mil, que formam um grupo específico e distinto. Tem as harpas de Deus, segundo Apocalipse 14 e 15. A grande multidão tem palmas de vitória em suas mãos. Não harpas, mas palmas. Ambos os grupos estão vestidos de branco. E isso é algo muito importante para nos ajudar a entender o que vamos ver a seguir. Na primeira visão que estávamos lendo esta manhã de Ellen White, ela descreve assim os 144 mil. Depois de mencionar que são os que estarão vivos na vinda do Senhor, ela os chama de 144 mil santos vivos. E diz 144 mil santos vivos em número. Em número. Por sinal, isso está na página 15 de Primeiros Escritos. E no livro em inglês diz número, em espanhol não. Não sei se vocês perceberam o que acabei de dizer. A tradução para o espanhol é tendenciosa. Não quero dizer muito mais. Mas simplesmente não está traduzido como Ellen White escreveu em inglês. O tradutor de Primeiros Escritos para o espanhol acreditava que era um número simbólico. E, portanto, quando traduziu o que Ellen White escreveu, traduziu assim: os 144 mil santos vivos reconheceram e entenderam a voz de Deus, quando anunciou o dia e a hora da vinda do Senhor. Mas em inglês não diz assim. Ellen White diz que são 144 mil em número. Mas em espanhol nunca traduziram essa frasezinha que diz 144 em número. Então sigo a descrição que ela dá. Junto com os que ressuscitaram. E ela continua dizendo que os justos vivos, quando Jesus ressuscitou uma formidável multidão de santos adormecidos. Diz que houve um tremendo terremoto e os sepulcros se abriram. E ressuscitou uma formidável multidão dos que dormiam no pó. Ressuscitaram revestidos de imortalidade. Os 144 mil exclamaram ao ver aqueles que ressuscitavam: Aleluia!
ao reconhecer os amigos que a morte havia tirado de seu lado. E ao mesmo instante, os justos vivos fomos transformados e nos unimos aos justos ressuscitados. Então, aí está, formando os dois grupos separadamente. Entendemos assim: a grande multidão ressuscitou. Os 144 mil santos vivos exclamam aleluia, e então os vivos são transformados. E eles se juntam àqueles que ressuscitaram. Ele continua dizendo: juntos entraremos na nuvem. E durante 7 dias subimos em direção ao mar de vidro, onde Jesus tomou coroas e as colocou em nossas cabeças com suas próprias mãos. Ele também nos deu belíssimas harpas douradas. Olha que interessante. Quando ela fala sobre os 144 mil, ela está incluída nesse número porque, assim como Paulo, acreditava que estaria viva para a vinda do Senhor. Lembra de quando Paulo disse: então nós, os que vivermos, os que restarem, seremos arrebatados nas nuvens. Ele está se incluindo. Mas Paulo, então, não estará vivo para a vinda do Senhor, porque ele também fala dos dois grupos. Ele diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Assim, ele menciona os mesmos dois grupos de redimidos, os que ressuscitam, a grande multidão, e os santos vivos. Que estejamos vivos para a vinda do Senhor, os 144 mil. Mas então Ellen White, ao falar dos 144 mil, ela se inclui e diz: o Senhor nos colocou coroas com suas próprias mãos e também nos deu as harpas de ouro. Vejam que detalhe interessante. Lá no mar de vidro, os 144 mil escolhidos formavam, de maneira impressionante, um quadrado perfeito e harmonioso. Se todos os redimidos fossem os 144 mil, como poderiam formar um quadrado perfeito? No livro O Grande Conflito é mencionado que, na coroação final de Cristo após o milênio, novamente aqueles que venceram a besta, sua marca e seu número formam um quadrado perfeito. E atrás deles estão os mártires, que são aqueles que têm uma borda vermelha em suas vestes. E atrás dos mártires está uma multidão que ninguém pode contar, de toda nação, tribo, língua e povo. Isso você encontra na página 723 de O Grande Conflito, 4 grupos especiais mencionados ali, e a grande multidão se diferencia dos mártires. E os mártires e a grande multidão se diferenciam dos 144 mil. Agora continuo lendo a descrição dos 144 mil. No mar de vidro, os 144 mil formaram um quadrado perfeito. E é exatamente isso que ele diz na página 723 de O Grande Conflito. E ele nos diz que logo atrás daquele grupo seleto que está posicionado na primeira fila, para a grande coroação final de Jesus Cristo, para além deles, existe também uma imensa e gloriosa multidão, que absolutamente ninguém seria capaz de contar, composta por pessoas vindas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas da terra. Primeiro ele menciona os mártires, os 144 mil, e há outro grupo, os tições arrebatados do incêndio, e depois uma grande multidão que ninguém pode contar atrás dos 144 mil. Voltando agora a primeiros escritos, os 144 mil formavam um quadrado perfeito. Todos tinham coroas. Algumas coroas eram muito brilhantes e estavam repletas de estrelas, enquanto outras tinham muito poucas. E, no entanto, todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. Os 144 mil estavam vestidos com um manto branco resplandecente, desde a ponta dos ombros até a sola dos pés. Dessa maneira, eles passam a receber um longo manto branco dos ombros até os pés, e coroas brilhantes e resplandecentes.
Depois descreve o que lemos esta manhã sobre a árvore da vida, o trono. E então, saindo da cidade, fomos ver os arredores da cidade. E começa a descrever tudo o que há fora da Nova Jerusalém. Começamos então a olhar as esplêndidas redondezas da cidade e descreve tudo o que viu fora da cidade. 7 montes, e ela descreve os montes, descreve as florestas, descreve os animais, tudo o que ela viu nessa visão. E diz, continuávamos avançando, atravessamos uma floresta, não sombria como as da terra, mas gloriosa, etc. Enquanto estávamos dando várias voltas ao redor daquela cidade, acabamos por encontrar um pequeno grupo que também contemplava a beleza daquele lugar especial. Notei que a borda de todas as suas vestes era de um tom vermelho vibrante. Usavam mantos de um branco puríssimo, desde os ombros até os pés de vocês, e aquelas coroas que são muito brilhantes. Quando os cumprimentamos, perguntei a Jesus quem eram, e ele me respondeu que eram mártires que haviam sido mortos por seu nome. Os mártires também usam mantos brancos, assim como os 144.000 e assim como a grande multidão. Mas são um grupo diferente porque na borda de suas vestes levam um cordão de cor carmesim, uma franja vermelha, símbolo de que são mártires. Vejam como os 144.000 voltam a se diferenciar. O Monte Sião estava agora diante de nós. Bem lá no topo do majestoso monte, havia um belo e antigo templo. Quando estávamos prestes a entrar no santo templo, Jesus ergueu sua voz melodiosa e, levantando a mão, disse, somente os 144.000 entram aqui. E nós exclamamos, aleluia! Agora porque ele disse, só os 144.000 entram aqui. Se todos os redimidos fossem os 144.000, ele teria dito, entrem todos. Mas ele disse, só os 144.000 entram aqui. Isso significa que esse grupo representa um dos únicos grupos que podem entrar no templo. E isso me leva a crer que eles são sacerdotes. Porque apenas os sacerdotes tinham permissão para entrar no templo. Paulo fala sobre como ele nos fará reis e sacerdotes. O templo era sustentado por 7 colunas de ouro transparente com engastes das mais belas pérolas. É impossível descrever as maravilhas que vi. Se eu soubesse o idioma de Canaã, então eu poderia contar algo da glória do mundo melhor. E agora vejam o que diz sobre as colunas do templo. Quantas eram? 7 colunas. E de que eram feitas? De que eram feitas? De ouro transparente. Eu nunca vi ouro transparente, mas essas são de ouro transparente, de tão puro que é. Mas tinham engastes de belíssimas pérolas. Mas além disso, veja o que mais ele viu nas colunas. Eu pude observar diversas placas de pedra dispostas de forma solene, nas quais os nomes de 144.000 pessoas estavam gravados em letras de ouro. Em outras palavras, os únicos que entram no templo são aqueles cujos nomes estão escritos nas colunas do templo. Ninguém mais pode entrar. Na página 15, ele fornece mais detalhes sobre os 144.000. Lembra que eu te disse que existem 24 funcionalidades além de 7 privilégios? Portanto, no total são 24. 7. 31 coisas diferentes que são ditas sobre os 144.000. Mas ouça o que está escrito na página 15. Todas as 144.000 unidades foram seladas e perfeitamente unidas. Essas palavras estavam escritas em suas testas.
o sagrado nome de Deus, o nome da gloriosa e nova Jerusalém celestial. E também veremos uma estrela resplandecente e brilhante que carrega o novo e poderoso nome de Jesus Cristo. Eles carregavam 3 coisas em suas testas: o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o novo nome de Jesus. Uma estrela brilhante com o novo nome de Jesus. Vamos lá. Agora abram em Apocalipse capítulo 3. Na mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia. Jesus diz: a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja do grande despertar adventista, da proclamação da hora do juízo. Laodiceia é a última, a 7ª igreja, mas é a igreja sobre a qual nada de bom é dito. Não há felicitação para da igreja de Laodiceia? Pelo contrário. Porque és morna e não fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por outro lado, sobre a igreja de Filadélfia não se diz nada de ruim. Sobre todas as igrejas são ditas coisas boas. E tenho contra ti de fato que deixaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti que toleras essa mulher Jezabel. Tenho contra ti. E ali menciona tudo o que tem contra. Por outro lado, sobre Filadélfia não se diz nada contra. Tudo é felicitação. Mas vejam o que ele diz a Filadélfia. Ouçam agora. Eu conheço as tuas obras, e eis que pus diante de ti. Isso está em Apocalipse 3:8. Uma porta aberta, na qual ninguém pode fechar. Porque isso diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. E o que fecha e ninguém abre. Eu pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque embora tenhas pouca força, é a única coisa negativa que se diz que tem pouca força. Mas isso é compensado com a próxima frase. No entanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo tendo uma força limitada ou pouco vigor, eles jamais renunciaram à sua palavra e mantiveram a sua fé com firmeza. Eis que eu entrego da sinagoga de Satanás aqueles que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Quem é a sinagoga de Satanás? Escutem. Entrego da sinagoga de Satanás aqueles que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e se prostrem. Eu farei com que venham e se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu te amei, já que guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação. Qual é a hora da provação? A hora da provação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Ellen G. White usa esta frase 171 vezes para se referir ao tempo de angústia, à grande tribulação. A hora da provação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Eis que venho em breve. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E agora ouçam o que ele diz aos que vencerem. Eu o farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá dali. Os de Filadélfia que forem vencedores serão colunas no templo de Deus e não sairão do templo. E eu escreverei sobre aquele que vencer, sim, sobre o vencedor. Gravarei o nome sagrado do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce diretamente do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Estas são as 3 coisas fundamentais que possuem os vencedores da igreja de Filadélfia. O nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus e o nome de Jesus. Mas o seu novo nome, vou reler para vocês, conforme está em Primeiros Escritos, na página número 15.
Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em suas testas estavam escritas estas palavras: o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e ainda uma estrela brilhante com o novo nome de Jesus. As mesmas três coisas. Continuo lendo. Os ímpios se enfureceram ao nos verem naquele estado santo e feliz. E quando estendemos a mão em nome do Senhor, caíram prostrados ao chão. Então a sinagoga de Satanás reconheceu que Deus nos havia amado, que podíamos lavar os pés uns dos outros e nos saudar fraternalmente com ósculo santo. E eles caíram aos nossos pés e adoraram aos nossos pés. Caíram aos nossos pés e adoraram aos nossos pés os da sinagoga de Satanás. Outra vez, o que lemos em Apocalipse 3a. Eis que eu entrego da sinagoga de Satanás aqueles que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu te amei. Então, a sinagoga de Satanás, primeiros escritos, página 15. Reconheceu que Deus nos havia amado e adoraram aos nossos pés? O mesmo. Mas tudo isso não se diz de Laodiceia e sim de Filadélfia. Filadélfia é a igreja do despertar adventista. Eu proponho a vocês que os vencedores, nós passaremos a ter as principais características da nossa igreja. Adventista primitiva, daquela que proclamou a mensagem dos três anjos em seus primórdios, as mesmas características de Filadélfia. E é exatamente desse grupo de Laodiceia que sairão os 144.000, que serão devidamente selados por Deus. Mas Jesus claramente descreve os 144.000 como os verdadeiros vencedores de Filadélfia dentro da comunidade da igreja adventista. Por outro lado, de Laodiceia se diz: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se haverá vencedores na cidade de Laodiceia, mas com certeza eles vão alcançar grandes e importantes vitórias do profundo arrependimento e de reconhecer sua verdadeira condição perante a vida. Jesus lhe diz: eu te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo e vestes brancas, para que não se veja a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, volta às tuas primeiras obras. Para estarmos entre os 144.000, precisamos voltar à experiência da igreja adventista em seus primórdios, na Filadélfia. Precisamos dessa experiência para alcançar os triunfos da Filadélfia. Não podemos voltar no tempo, porque as igrejas representam períodos de tempo. Mas Laodiceia é formada a partir da água morna da Filadélfia. E os fiéis de Filadélfia são os 144.000 que permanecem até o fim. Isso é o que eu encontro na palavra de Deus. Agora, levando isso em consideração, volto para que consideremos os 144.000 e a grande multidão. Vimos que os 144.000, a grande multidão e os mártires, todos têm vestes brancas. Assim, as vestes brancas não distinguem um grupo do outro, porque tanto os 144.000 quanto a grande multidão, assim como os mártires, que são grupos distintos, todos têm vestes de um branco puríssimo. Agora, João,
Ouviu o número dos selados, 144 mil selados. Mas depois o Senhor lhe mostrou uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, língua e povo. Os 144 mil são selados das 12 tribos de Israel e estão vestidos com vestes brancas, têm harpas em suas mãos, enquanto que a grande multidão tem palmas de vitória. Agora vejam que interessante, vou ler para vocês em O Grande Conflito e depois vocês vão avaliar se minha conclusão está correta. O Grande Conflito, páginas 706 e 707. Diante do trono envolto em fogo devido ao intenso brilho da glória de Deus, encontra-se reunida a companhia dos que saíram vitoriosos da besta, de sua imagem, de seu sinal e do número de seu nome. Quem é a companhia dos que saíram vitoriosos da besta, de sua imagem, de sua marca e do número de seu nome? Não há outra companhia? E agora ela vai explicar que são os 144 mil. Porque houve muitos ao longo da história que conquistaram a vitória sobre a besta. Aqueles que viveram nos 1260 anos de supremacia da besta, do ano 538 ao 1798, tiveram que conquistar a vitória sobre a besta. E muitos conquistaram a vitória com seu sangue, com sua morte. Muitos outros tiveram que se esconder em cavernas, nas montanhas, mas não cederam em sua fé. Entre eles, os valdenses, albigenses, cátaros e tantos outros que foram perseguidos por sua fé, conquistaram a vitória sobre a besta, mas não puderam conquistar a vitória sobre sua imagem, porque a imagem da besta ainda não estava formada. A imagem da besta é formada pela segunda besta de Apocalipse 13, que são os Estados Unidos da América do Norte. A besta com 2 chifres como de um cordeiro, mas que fala como dragão. Portanto, a formação da imagem da besta é essencial para conquistar a vitória sobre a besta e sobre sua imagem, e mais ainda sobre sua marca. A besta tem uma marca e Deus tem uma marca. A marca de Deus é o sinal de sua supremacia, de seu poder como Deus Criador e Redentor. E eu lhes dei os meus sábados para que fossem por sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é o sinal entre Deus e seu povo. A mensageira do Senhor descreve claramente o que é o selo de Deus e o que é a marca da besta. Neste ponto, ao analisarmos o comentário detalhado sobre o selo de Deus e também sobre a marca da besta, surge a seguinte questão: o que vem a ser de fato o selo de Deus? Ellen White pergunta. E o verdadeiro sinal da obediência, o selo sagrado do Deus vivo, consiste na observância fiel do sábado, do 4º mandamento da lei de Deus. Esta marca sagrada colocada sobre o povo de Deus serve para os distinguir claramente como servos fiéis, leais e seus verdadeiros filhos. O Santo Sábado é, portanto, esse sinal eterno entre Deus e o seu povo escolhido. Agora, o que é a marca da besta? João foi chamado para contemplar um povo diferente daqueles que adoravam a besta e sua imagem guardando o primeiro dia da semana. Esse povo diferente são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o selo do Deus vivo. A questão do dia de repouso será o tema de disputa no grande conflito em que todo o mundo terá uma parte. Todos os habitantes desta terra e ficarão divididos em apenas 2 grupos, os que têm o selo de Deus e os que recebem a marca da besta. Portanto, é importante entender que a prática da observância do domingo será identificada como a marca da besta neste exato momento da história profética. Mais uma vez, para poder
obter a vitória sobre a marca da besta. Precisamos viver nesse momento da história em que alguns terão o selo de Deus, que é o selo de lealdade a Deus, e outros terão o selo de lealdade ao homem que ousou mudar a lei de Deus. Assim, as 4 vitórias simultaneamente só podem ser alcançadas por aqueles que passarem por esse tempo. Não há outra maneira. Agora vejam, olhem o que Ellen White diz sobre os 144 mil, e lembrem-se, ela vai citar Apocalipse 7, Apocalipse 14, Apocalipse 15, e depois vai voltar novamente ao capítulo 7. Ouçam agora, ela começa com Apocalipse 15. 2 e 3 diante do trono, sobre o mar de cristal, esse mar de vidro que parece misturado com fogo pelo brilho intenso da glória de Deus. Está reunida a companhia dos que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, com o cordeiro sobre o monte Sião, tendo as harpas de Deus. Estão de pé os 144 mil que foram redimidos dentre os homens da terra. Ouve-se uma voz como o estrondo de muitas águas, como o estrondo de um grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. Agora está citando Apocalipse 14, versículo 2. E agora vai citar Apocalipse 14, versículo 3, e diz: cantam um cântico novo diante do trono, um cântico que ninguém podia aprender senão aqueles 144 mil. Isso é Apocalipse 14, 3. E continua dizendo: ninguém além dos 144 mil pode aprender aquele cântico, porque é o cântico de sua própria experiência, uma experiência que nenhum outro grupo jamais conheceu. Portanto, ninguém além dos 144 mil pode cantar essa música. Ele continua: estes são aqueles que seguem o Cordeiro, para qualquer lugar que ele se dirija. Conforme está escrito em Apocalipse 14, 4, estes são os que seguem o Cordeiro, por todos os caminhos onde ele caminhar. Estes, continua dizendo Apocalipse 14, 4, foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro, e em suas bocas não foi encontrada mentira, pois são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Agora ouça, ninguém além dos 144 mil pode aprender aquele cântico, pois é o cântico de sua experiência, uma experiência que nenhum outro grupo jamais conheceu. Estes são aqueles que acompanham fielmente o Cordeiro em todos os caminhos por onde quer que ele decida ir, tendo sido gloriosamente trasladados da terra dentre os vivos, sem que tenham experimentado o amargor da morte física. Por isso, são reconhecidos e considerados como as primícias sagradas para Deus e também para o Cordeiro. Continua explicando: agora ouça, estes são os que vieram da grande tribulação. Eles passaram pelo tempo de angústia, como nunca houve desde que existe nação. Sentiram a angústia do tempo da aflição de Jacó. Estiveram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus, mas foram libertos, pois lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro, e em suas bocas não foi achada mentira, pois estão sem mancha diante do trono de Deus. Agora, Ellen White de repente está falando dos 144 mil. Mas então ela cita Apocalipse 7. Eles embranqueceram suas vestes, as tornaram brancas, saíram da grande tribulação. E então volta novamente a Apocalipse 14. E em suas bocas não foi achada mentira, pois são sem mancha diante do trono de Deus. Mas então volta novamente a Apocalipse 7. E vejam o que segue. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Eles viram a terra assolada pela fome e pela pestilência, as 7 últimas pragas.
Eles viram o sol que tinha poder para queimar os homens com um calor intenso, a quarta praga. E eles mesmos suportaram sofrimentos, fome e sede. Mas não terão mais fome nem sede. Agora, Apocalipse 7 cita novamente: não terão mais fome nem sede, nem o sol cairá mais sobre eles, nem qualquer outro calor. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará a fontes de águas vivas. E Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles. Esta é a descrição que Ellen G. White faz sobre os 144 mil. Agora vejam, ela cita Apocalipse 7, Apocalipse 15 e Apocalipse 14. Ela volta ao 7, volta ao 14, volta ao 7, volta ao 14. Citando todas as características desse grupo especial dos 144 mil. Vamos agora nós mesmos a Apocalipse 7 e vamos descobrir algo muito interessante. O versículo 9 diz: após descrever os 144 mil, o foco agora se volta para a grande multidão. Depois disso, olhei e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com roupas brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e se prostraram com o rosto em terra diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, a bênção, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a fortaleza sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém? Agora prestem atenção, vejam só o que está por vir. E é aqui que surge a pergunta principal. Então, um dos anciãos dirigiu-se a mim e falou comigo, perguntando e dizendo: me diga, estes que estão vestidos com estas roupas brancas, quem são estas pessoas? E de onde foi que elas vieram exatamente? E então eu disse para um daqueles 24, Senhor, tu o sabes. E ele me disse: estes são exatamente aqueles que vieram e passaram por toda essa terrível e grande tribulação. Lavaram suas roupas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. Mas acontece que Ellen White, em sua primeira visão, viu que quando iam entrar no templo, Jesus levantou sua mão e, erguendo sua voz, disse que somente os 144 mil entram no templo. E os que saíram da grande tribulação estão diante do trono e servem dia e noite em seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Ou seja, o tabernáculo de Deus, o templo eterno, será a morada desse grupo especial. Já não terão mais fome nem sede, e o sol não cairá mais sobre eles, nem calor algum. Ellen White aplica isso aos 144 mil, acabamos de ler. Por quê? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes de água da vida, e Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles. Eu proponho a vocês, irmãos, que depois que João viu os 144 mil, e depois viu a grande multidão, e ouviu o hino celestial dos anjos que cantavam, quando um dos 24 anciãos se aproxima dele, estes que estão vestidos com roupas brancas, quem são e de onde vieram? Este é o meu entendimento, agora a minha compreensão. O ancião que pergunta sobre estes que estão vestidos com roupas brancas, quem são e de onde vieram? E ele, Senhor, tu o sabes. Ele está distinguindo esses de todos os demais. É verdade que os da grande multidão têm roupas brancas, e é verdade que no contexto poderíamos aplicar isso à grande multidão. Mas também os 144 mil têm roupas brancas. E esses são os que saíram da grande tribulação. Ou seja, quando o ancião pergunta, estes que estão vestidos com roupas brancas, quem são e de onde vieram?
Aquele que fala com João não está mostrando a grande multidão, mas sim os 144 mil. Não há outra maneira de fazer isso, de coordenar. E que não entre em contradição com o que Ellen White escreveu tanto em Primeiros Escritos quanto em O Grande Conflito, assim como com o que diz a Bíblia. Porque se os 144 mil são os que estarão vivos e passarão pela grande tribulação, e a grande multidão são os que ressuscitarão de todas as eras, não podemos dizer que esses passaram pelo tempo de angústia. Ellen White afirma que os 144 mil foram trasladados da terra dentre os vivos. Ou seja, eles não provaram a morte. E por isso são considerados um grupo muito especial. São os que vieram da grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia. Agora, todos os redimidos que viveram na antiguidade não passaram pelo tempo de angústia de Jacó, não passaram pela grande tribulação, não estiveram vivos. Vejam como continua dizendo: estiveram vivos sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus, as 7 últimas pragas. Todos os que viveram antes não passaram por esse período do derramamento das 7 últimas pragas. Porque lavaram suas roupas e as branquearam no sangue do Cordeiro, e em suas bocas não foi achado engano, pois são sem mancha diante do trono de Deus. Agora está citando os 144 mil, Apocalipse 14, mas também está dizendo que são os que saíram da grande tribulação, Apocalipse 7, 13. Então tem que ser o mesmo grupo. Eu proponho a vocês que, para fazer com que tudo o que diz o Espírito de profecia concorde com a palavra de Deus, a pergunta do ancião é fundamental e crucial, porque ele se aproxima de João depois que João viu os 2 grupos. Primeiro viu o grupo dos 144 mil e depois viu o grupo da grande multidão. Os 144 mil tinham o selo de Deus e estavam selados das 12 tribos de Israel, enquanto que a grande multidão vinha de toda a nação, tribo, língua e povo. Há um contraste ali, e esse contraste é mencionado ou continua na pergunta do ancião. Estes quem são e de onde vieram? Se ele se referia àqueles que ninguém pode contar de toda nação, tribo, língua e povo, então não faria sentido fazer a pergunta. A pergunta é: quem são esses outros 144 mil que também estão vestidos com roupas brancas? E de onde vieram? E a resposta: estes são os que saíram da grande tribulação, os 144 mil, os que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esta é a minha humilde conclusão depois de estudar este tema a fundo, para harmonizar o que Ellen White diz sobre os 144 mil com o que a Bíblia diz sobre a grande multidão. Tenho que aceitar que depois da pergunta do ancião, quem são estes e de onde vieram, refere-se aos 144 mil e não à grande multidão, e assim tudo faz sentido e não há nenhuma contradição. Faz sentido o que estou dizendo para vocês? Eu sei que a maioria dos que veem de forma diferente vai argumentar: ah, mas é que no contexto as vestes brancas são da grande multidão. Mas os 144 mil também têm vestes brancas, assim como os mártires também têm vestes brancas. Só que os mártires se distinguem porque têm uma cor vermelha. Mas a pergunta: e esses outros? Quem são e de onde vieram? E a resposta é: são os que saíram da grande tribulação. E isso só se aplica aos 144 mil. Dito isso, a última partezinha do meu tema. Eu sei que aquele relógio não funciona, mas são 7h30, me resta meia hora. Na meia hora que me resta, vou apresentar a última partezinha. Por que os 144 mil cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro? Ouçam agora.
Esta manhã vimos sobre o Cântico de Moisés e vimos qual é esse Cântico de Moisés. Um cântico de libertação que Moisés escreveu e ensinou a todo o povo de Israel a cantar depois que Deus lhes deu a grande libertação, onde seus inimigos foram destruídos para sempre. O cântico dos 144.000 é o cântico de Moisés pela libertação, mas é também o cântico do Cordeiro. Por que a canção do Cordeiro? O válido ou o estertor da morte. Eu ouvi isso. Lama sabachthani. Por que me abandonaste? É exatamente essa a experiência pela qual todos nós teremos que passar, se estivermos vivos para a vinda do Senhor, que é o período da grande tribulação. E agora eu convido cada um de vocês a estudarem este tema em detalhes, no conforto de seus lares. Não vamos fazer isso aqui hoje. O capítulo intitulado O Tempo de Angústia está presente na renomada obra O Grande Conflito, escrita por Ellen G. White. Este é especificamente o capítulo 40 deste livro fundamental, onde o tema é explorado com profundidade para a compreensão da narrativa profética dentro desta importante obra. Lá vocês vão encontrar, entre tudo o que vão ler, os que estiverem vivos durante o tempo de angústia, estou lendo na página 672, deverão viver sem intercessor diante do Deus Santo. Sem intercessor. Ou seja, Cristo já saiu do santuário. Segue dizendo aqui: quando os anjos de Deus deixarem de conter os ventos violentos das paixões humanas, todos os elementos de contenção serão desencadeados. O mundo inteiro será envolvido em uma ruína ainda mais terrível do que a que caiu sobre a antiga Jerusalém. E continua descrevendo que será dado um decreto de morte contra os que guardarem o santo sábado. Agora, ouçam isto. Está escrito bem aqui, exatamente no mesmo capítulo. O tempo de angústia, qual nunca houve desde que existe gente, nem jamais haverá, começará em breve com a promulgação do decreto dominical. E até lá, precisaremos ter uma experiência que atualmente não possuímos e que muitos não serão capazes de alcançar devido à sua indolência. Alguém pode me dizer o que significa a palavra indolência? O que é uma pessoa indolente? E o que é indolência? Entendemos o que é isso? Não? Isso não é espanhol, é? Uma pessoa indolente é uma procrastinador. Quem negligencia as coisas só se importa quando elas chegam e percebe que é tarde demais. Esse é o indolente. Helena continua explicando: agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos nos esforçar para alcançar a perfeição em Cristo. Nosso Salvador não pôde ser induzido a ceder à tentação, nem mesmo em pensamento. Nem mesmo em pensamento ele cedeu à tentação. Nem em pensamento pôde ser induzido a ceder à tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto de apoio onde possa se firmar, algum desejo pecaminoso que é acariciado, por meio do qual a tentação se fortalece. Mas Cristo declarou ao falar de si mesmo: vem o príncipe deste mundo e nada encontra em mim. Satanás não encontrou nada no Filho de Deus que lhe permitisse obter a vitória sobre o diabo. Cristo cumpriu perfeitamente os mandamentos de seu Pai, e não havia nele nenhum pecado que Satanás pudesse explorar. Essa é a condição em que aqueles que precisam ser capazes de subsistir em tempos de dificuldade devem se encontrar. Uau!
Nem por um pensamento ceder à tentação. Hoje em dia não temos essa experiência. Será? Uau! Não ceda à tentação, nem mesmo em pensamento. Isso está além da nossa capacidade. Esta manhã estávamos lendo a citação de Testemunhos para a Igreja, do capítulo O Selo de Deus. E como eu estava dizendo esta manhã, só quero encorajá-los a estudar por conta própria. Recomendei vários capítulos para eles estudarem hoje. Recomendei Patriarcas e Profetas, o capítulo sobre Enoque, Patriarcas e Profetas, o capítulo sobre a morte de Moisés. Também recomendei o livro A Transformação do Caráter e o Desenvolvimento da Personalidade, para saber como podemos alcançar isso que estamos lendo. E o capítulo O Selo de Deus de Testemunhos para a Igreja, volume 2. Agora veja o que está escrito aqui. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto nosso caráter tiver uma mancha ou um defeito. Uau! Não receberemos o selo de Deus. E se não recebermos o selo de Deus, o que nos restará? Uma marca da besta. Cabe a nós remediar nossos defeitos de caráter, purificar o templo da alma de toda contaminação desta vida. Devemos enfrentar provas de fogo e fazer sacrifícios custosos. Mas a paz de Cristo é a recompensa. Louvado seja o seu nome. Tem havido tão pouca abnegação, tão pouco sofrimento por amor a Cristo, que a cruz foi quase esquecida pelos seguidores do Senhor. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E me digam, para onde vai o Cordeiro? Para onde vai o Cordeiro? Para onde vai o Cordeiro? Diga isso, para o matadouro. Para onde ele foi conduzido como um cordeiro? Para o matadouro, ele ficou em silêncio e não abriu a boca. Portanto, se vamos seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá, temos que segui-lo por esse caminho sangrento. Porque o caminho que o Cordeiro deixa rumo ao Calvário é um caminho de sangue. O Cordeiro vai deixando sangue por todo o caminho. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E em um momento vamos ler que a única coisa que será diferente entre a morte de Cristo e a nossa, se passarmos pelo tempo de angústia, é que a última gota do cálice o Senhor não vai beber, essa já foi bebida por Cristo. Mas todo o resto teremos que beber, temos que beber do seu cálice e ser batizados com o seu batismo de sangue. Isso tudo pode soar como algo extremamente difícil de se realizar, mas está escrito claramente nestas palavras. Se agora escolhermos o caminho mais simples e cômodo da autocomplacência, e se tivermos medo do sacrifício e da abnegação pessoal, a nossa fé jamais conseguirá se tornar verdadeiramente sólida e inabalável. E não poderemos conhecer a paz de Jesus, nem a alegria que vem de uma vitória após uma batalha bem travada. Como vamos saber o que é a vitória se nunca lutarmos a batalha para poder vencer? Os mais elevados da hoste dos redimidos, os 144.000, são aqueles que estarão vestidos de branco dos ombros até os pés diante do trono de Deus e do Cordeiro. Eles terão conhecido o conflito necessário para vencer, pois terão passado pela grande tribulação pela qual nenhum outro grupo jamais passou. Por isso podem cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Aqueles que cederam às circunstâncias em vez de se empenharem nesse conflito, não saberão como subsistir naquele dia em que a angústia dominar toda a alma. Quando se Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, não salvariam nem filho nem filha, pois cada um deverá livrar sua alma por sua própria justiça. E quando lemos isso, dizemos, isso é desesperador, pastor. O que isso me diz é que eu não posso fazer parte dos 144.000. Eu vou conseguir? De jeito nenhum.
É difícil demais. No sábado passado, quando preguei sobre esse mesmo tema dos 144 mil, um irmão se aproximou de mim e disse: olha, pastor, para mim não importa não estar entre os 144 mil, só quero que me coloquem como faxineiro no céu. Eu quero estar nem que seja entre a grande multidão. Se eu não puder estar entre os 144 mil, tudo bem, você vai estar morto. Então eu disse a ele, porque os 144 mil são os únicos que estarão vivos para ver a vinda do Senhor. Os da grande multidão vão sair do túmulo. Ele me disse, então melhor assim. Bom, se você não tem essa esperança de ver o Senhor Jesus em vida, então se contente com a grande multidão. O que a maioria dos redimidos vai fazer? Esse grupo dos 144 mil é muito especial. Você vai ver o que é o conflito e a vitória. Olhem, ninguém precisa pensar que seu caso está perdido, que não pode viver uma vida santa como cristão. Com a morte de Cristo foi feita ampla provisão para toda a alma. Jesus é o nosso auxílio constante em tempos de necessidade. Invoquemos a Ele com toda a fé, pois Ele prometeu ouvir e responder às nossas petições. Apresento-lhes Cristo, o Cordeiro. Ele já percorreu o caminho ensanguentado. Não precisamos passar por nada que Jesus não tenha passado por nós. E Ele sabe quanta força, quanta coragem, quanta fé é necessária para subir a ladeira que leva ao Calvário, porque Ele já passou por ela. E, portanto, Ele é suficiente para nos socorrer no tempo de angústia. E Ele sabe o quanto precisamos porque Ele já passou por isso. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que foi tentado em tudo à nossa semelhança, mas sem pecado. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça de Deus para que possamos receber graça em seu nome. Ajuda no momento certo. Quando esse momento chegar, poderemos clamar ao Senhor. Senhor, o Senhor passou por isso. Você é a única pessoa que pode me ajudar. E o Senhor não abandonará nenhum de seus filhos, mas há uma tarefa que precisamos realizar. E aqui está escrito, que possamos ter essa fé viva e ativa. Precisamos dela. Devemos tê-la ou desfaleceremos e cairemos no dia da prova. Porque virá uma hora de provação sobre todos os habitantes deste mundo. Aqui está Ellen White citando Filadélfia. Eu te guardarei da hora da prova que há de vir sobre todos os habitantes desta terra. As trevas que então repousarão sobre o nosso caminho não devem nos desanimar nem nos desesperar. São o véu com o qual Deus cobre a sua glória quando vem conceder ricas bênçãos. Você se lembra de quando o Senhor Jesus estava na cruz na hora mais agonizante de angústia? A luta. Meu Deus, por que me abandonaste? E a Bíblia diz que a escuridão envolveu a cruz do meio-dia às 15 horas. A hora mais terrível para o Senhor. E às 3 da tarde ele expirou. Mas aquelas 3 horas de trevas, as trevas são o cobertor que Deus usa para se esconder e se aproximar de seu filho, para não deixá-lo sozinho. Porque o clamor de Cristo foi, meu Deus, por que tu me deixaste sozinho? E o pai se aproximou em meio às trevas, mas o filho não podia vê-lo. Ellen G. White continua dizendo, a experiência de agora, devemos aprender isso para que naquele dia em que Deus tiver uma controvérsia com seu povo, a experiência de agora seja fonte de consolo e esperança. Você já passou por tribulação, já passou por momentos difíceis. Dê glória a Deus, porque isso está te preparando para o pior que ainda está por vir. O que está por vir será ainda pior. Então, cada vez que uma prova chega à nossa vida, como podemos glorificar o nome de Deus? Mesmo quando enfrentamos a ansiedade, a prova e a tentação. Vamos observar atentamente o que nos diz o apóstolo Tiago. Logo no capítulo 1 de sua carta.
Diz em Tiago capítulo 1, versículo 2: Irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, não apenas uma. Quando você passa por uma, depois por outra, e 6 meses depois por mais uma. Quando você se depara com um desafio após o outro, o que você precisa ter? Alegria. Na alegria suprema. Pulando de alegria. E você diz, mas isso é impossível. Como posso ser feliz quando a desgraça me assola? Pois o que produz a prova da vossa fé? Paciência. E a paciência completa a sua obra para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Então, para sermos perfeitos e sem nenhuma mancha, não há outro caminho. Precisamos seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Temos que seguir o Cordeiro por toda parte. Ele vai e nos guia pelo caminho da sombra e da morte, por amor ao seu nome. Agora ele nos guia pelo caminho ensanguentado, para que quando chegarmos à hora suprema possamos dizer, aquele que não me falhou antes, não vai me falhar agora, quando mais preciso dele. Página 70 do tomo 2 de Joias. Agora é o momento em que devemos guardar a nós mesmos e também aos nossos filhos, mantendo-nos sem qualquer contaminação neste mundo. Agora é quando devemos lavar o manto do nosso caráter e torná-lo branco no sangue do Cordeiro. Isso é Apocalipse 7,13. Lavaram suas roupas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Agora é quando devemos vencer o orgulho, a paixão e a preguiça espiritual, a indolência. Agora é quando devemos despertar e fazer um esforço decidido para alcançar a perfeição de caráter. Você não pode esperar, depois será tarde demais. Agora é o momento de alcançar essas virtudes. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Estamos em uma situação muito difícil, aguardando e vigiando a aparição do nosso Senhor. O mundo está em trevas, as coisas estão cada vez piores. E o mundo está mergulhando em uma crise como nunca antes. Se estamos vendo sofrimento ao nosso redor, desgraça, morte, tudo ao nosso redor. Isso é apenas o começo. Isso está apenas começando. Mas se Deus permitir, como dissemos esta manhã, Deus não envia isso. Porque Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal. Mas se Deus permitir, lemos a promessa esta manhã, não foi? Em 1 Coríntios 10:13, que o Senhor é fiel e Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. E junto com a provação dará também a saída. Então, cada provação que vem à nossa vida, o Senhor Jesus primeiro a examina, pega e pesa e diz, essa eu não deixo passar, está muito difícil. E vem outra, e o Senhor a examina primeiro e até a sacode quando a pega. E Deus diz, essa não. Meu filho Luiz, esse não pode aguentar, essa eu não posso mandar para ele. Mas quando outra aparecer, minha irmã, ela pode ser grande demais para você, Jesus. Eu sei muito bem que ela consegue fazer isso. Então vou simplesmente deixar para lá. E quando isso acontece conosco, pensamos que é o fim do mundo. E nós dizemos, meu Deus, por que me abandonaste? Onde você estava? E o Senhor olha para nós com ternura, e minha querida, isso é para o seu próprio bem. É compatível, porque isso fortalece espiritual para que você possa enfrentar a tentação e a tempestade ainda maior que vem depois dela. Mas se você não consegue lidar com isso, como vai lidar com o outro? Estamos entendendo como isso funciona. Agora eu quero levá-los. Termino esta citação que estava lendo. E o que vocês estão fazendo, irmãos, na grande obra de preparação para o dia da angústia?
Aqueles que se unem ao mundo vão recebendo o seu molde e se preparam para receber a marca da besta. Aqueles que desconfiam de si mesmos se humilham diante de Deus e purificam suas almas obedecendo à verdade. São os que recebem o molde celestial e se preparam para receber o selo de Deus em suas testas. Quando for promulgado o decreto da lei dominical e ocorrer o selamento, o selo de Deus, o caráter daqueles que o receberem permanecerá puro e sem mancha por toda a eternidade. Agora é o tempo de se preparar. O selo de Deus nunca será colocado na testa de um homem ou mulher que sejam impuros. Nunca será colocado sobre a testa de seres humanos ambiciosos, amantes do mundo. Nunca será posto sobre a testa de homens e mulheres de coração falso ou enganoso. Todos aqueles que receberem o selo de Deus deverão estar totalmente sem mancha diante de Deus e ser dignos candidatos ao reino do céu. Não posso rebaixar o padrão, irmãos. Não posso, porque Deus o estabeleceu. E mesmo que pareça muito duro e muito difícil, não há outro caminho. E essa é a mensagem adventista. Tudo posso naquele que me fortalece. Temos um Deus que pode se compadecer de nós porque ele já percorreu o caminho ensanguentado. E vou terminar esta noite com mais um parágrafo. Aliás, eu ia ler para vocês o comentário de Ellen White sobre o que significa seguir o Cordeiro por onde quer que vá. E antes de ler a citação final, que está em um livro que a maioria de vocês não tem. Chama-se Eventos do Tempo Final. Não é Eventos dos Últimos Dias, é outro livro. Evento do Tempo Final. De lá vou ler algumas frases para vocês. Mas convido vocês a observarem atentamente o que está escrito aqui. No comentário inspirado de Ellen White sobre o que significa seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. O texto diz exatamente assim: o Senhor possui um povo especial sobre a terra, que segue fielmente os passos do Cordeiro por onde quer que ele vá. Ele tem os seus muitos milhares, os 144.000 que jamais se ajoelham diante da imagem de Baal. Esses remanescentes estarão com ele sobre o monte Sião, tendo em suas mãos as harpas celestiais de Deus. Mas devem estar nesta terra cingidos com toda a armadura, prontos para empreender a obra de salvar aqueles que estão prestes a perecer. Anjos celestiais dirigem a busca pelos perdidos. E a todos os que creem na verdade presente é pedido que sejam espiritualmente ativos para que possam se unir aos anjos nessa grande obra. Portanto, se você não está trabalhando pela salvação de almas, você não vai alcançá-la. Você precisa amar as almas. Temos que amar as almas, porque se não estamos envolvidos na obra de Cristo, na obra do Pai, na obra do Espírito Santo e na obra dos santos anjos, que é buscar os perdidos, como Deus vai nos reconhecer e identificar como seus servos se não o servimos? Há apenas uma obra a ser feita. E a única obra que deve ser feita é salvar os perdidos. E se essa é a obra do Senhor e os 144.000, diz que Deus vai selar na testa os servos do nosso Deus. Mas se não o servimos na única obra que ele tem para ser feita, e especialmente agora que o tempo da graça está prestes a se encerrar, que é preciso salvar aqueles que ainda podem ser salvos, porque isso está acabando, e as pessoas estão caindo como moscas ao nosso redor. Um morre aqui, outro morre ali, outro morre acolá. Gente que está saudável e de um dia para o outro se contagia. Entram no hospital e já não saem mais. As pessoas estão morrendo por toda parte. E o Senhor quer salvar a tantos quantos Ele puder salvar, mas Ele não conta com outro, senão conosco. Os anjos vão nos guiar até essas almas. Aqui diz que os anjos dirigem a obra, mas não podem trabalhar sozinhos. Hebreus 1,14 diz que eles são enviados para prestar socorro e oferecer auxílio a todos aqueles que estão destinados a serem os herdeiros da nossa eterna salvação. Veja como diz o versículo:
Por acaso não são todos os anjos espíritos que realizam o serviço ministerial, sendo enviados por Deus para atuar a favor daqueles que hão de receber por herança a promessa da salvação eterna? Os anjos estão a nosso serviço, irmãos, mas não podem mover um dedo se nós não nos colocarmos nas mãos do Senhor para ir buscar as almas. Eles nos guiam. Por isso falávamos esta manhã, falávamos hoje de manhã, que cada um de nós tem um anjo da guarda que nos foi designado, e esse anjo está à nossa disposição. E se para salvar uma alma precisarmos chamar uma legião de anjos, o Senhor os envia. Eles estão à nossa disposição para a salvação das almas, para aqueles que vão ser herdeiros da salvação. Mas vejam como continua a citação. Para seguir a Cristo, não precisamos esperar até sermos trasladados. Os que vão ser trasladados são os 144.000 desta terra, como Enoque. O povo fiel de Deus, que seguirá o Cordeiro por onde quer que ele vá nas mansões celestiais, primeiro precisa aprender a seguir o Cordeiro de Deus com total devoção aqui nesta terra, durante a sua jornada diária. O fato de o seguirmos no céu depende de guardarmos agora os seus mandamentos. E não podemos seguir a Cristo de forma esporádica ou por capricho, apenas quando nos convém. Agora não tenho tempo. Talvez amanhã. Nossa escolha deve ser segui-lo agora. Agora vejam para onde o Cordeiro nos guia. Gostaria de encerrar esta mensagem com uma importante citação extraída do livro Eventos Finais. Refiro-me ao significativo capítulo 11, intitulado especificamente como A Perseguição, que faz parte desta obra literária chamada Eventos Finais. Aqui está. O texto está escrito da seguinte forma, sob o subtítulo O Julgamento de Cristo e Sua Paixão. Este serve como um símbolo profundo do julgamento de seu povo e também de sua dolorosa e sagrada paixão. Ouçam o que diz em Mateus 27, 26, apresenta-se um quadro diante de nós. Aqui está a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Contra quem não se pode provar acusação, contra quem não se pode provar nenhuma acusação. E sem que tenha sido considerado culpado de um único crime, é entregue pelo governante Pilatos a uma morte vergonhosa. Mas quem é o responsável? No grande e solene dia de Deus, na presença de toda a vastidão do universo reunido, quem é que sofrerá o terrível castigo por este ato? Aqueles que afirmavam com orgulho ser o povo que se dizia ser o mais piedoso e fiel de Deus aqui na terra. O seu próprio povo que foi escolhido. Naquela específica época, foram eles que o entregaram a uma morte ignominiosa. Essa história se repetirá entre os fiéis de Deus. E quem será o responsável por entregá-lo às autoridades? Seus irmãos? Uau! Eu não terminei de explicar para eles o que é a sinagoga de Satanás e eles vão se prostrar aos nossos pés. Você quer saber qual é a sinagoga de Satanás que cairá a nossos pés? E eles vão reconhecer que Deus nos amou? Ouça agora, fique impressionado. Está escrito assim, via coleção Spalding Magan, coletânea de cartas aos pastores Spalding e Magan. Página 1. Eu pude ver claramente em uma visão que a igreja que é apenas nominal, assim como os adventistas nominais, seguindo o mesmo caminho de traição de Judas, nos entregarão nas mãos dos católicos para ganhar o favor e a influência necessária para se unirem na luta contra a luz da verdade. Os santos serão então um povo obscuro, pouco conhecido pelos católicos. No entanto, as próprias igrejas adventistas
Ou seja, os adventistas nominais que conhecem profundamente nossa fé e nossos costumes acabarão traindo os santos servos de Deus e irão denunciá-los formalmente às autoridades católicas, como aqueles que desprezam as instituições estabelecidas do povo. Ou seja, dirão que eles zelam pela guarda do Santo Sábado e desprezam completamente o domingo. Word to the Little Flock, página 12. Irmão, você pensa que aqueles que adoram aos pés dos santos no final serão salvos porque adoram aos seus pés. Neste ponto específico, eu me sinto na obrigação de discordar totalmente de você. Porque o próprio Deus me revelou claramente que este grupo específico de pessoas que acabará caindo humilhado aos nossos próprios pés são justamente aqueles que se dizem adventistas professos, mas que infelizmente apostataram da fé, crucificando de novo para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o publicamente a uma terrível vergonha. Devemos lembrar que Satanás organizou uma vasta e poderosa confederação para nos enganar. Sua sinagoga. Cristo chama de sinagoga de Satanás. Deus a chama de sinagoga de Satanás porque seus membros são filhos do pecado. Isso acontece porque todos os seus membros corporais são considerados verdadeiros filhos do pecado original. Para fora daquela sinagoga são aqueles que se dizem judeus, mas não o são porque mentem dentro da igreja do diabo. Irmãos, a sinagoga de Satanás é a maior do mundo. Todas as religiões falsas, pagãos, cristãos, católicos, protestantes que não seguem o Cordeiro 100% em obediência aos mandamentos de Deus, constituem a sinagoga de Satanás. E é uma igreja muito, mas muito grande. E agora Jesus também... Tenho algumas ovelhas que são minhas ovelhas, mas não estão no meu aprisco. Mas um dia elas virão e haverá um só rebanho e um só pastor. Assim o Senhor ainda tem o seu rebanho. Ele tem em todas essas igrejas suas ovelhas. Ainda não chegou o tempo de trazê-las. Mas diz a mensageira do Senhor em Christian Experiences and Teachings of Ellen White, página 207. Aqueles que compõem a sinagoga de Satanás, que serão forçados a adorar aos pés dos santos, são justamente os adventistas meramente professos, que acabarão por nos entregar nas mãos de nossos piores inimigos. Assim como o povo escolhido, o povo judeu que entregou Cristo, o povo judeu a quem ele veio salvar, aos seus veio. Foram justamente aqueles que tinham o conhecimento da verdade, que possuíam a palavra de Deus, que tinham as profecias, que guardavam o sábado e davam o dízimo. Foram esses que o entregaram à morte. E neste tempo do fim, a história vai se repetir. Agora escutem, volto agora ao livro. Isso era para explicar a sinagoga de Satanás. Tenho muitas outras citações. Se alguém tiver interesse, eu baixo o documento para sua memória e tenho todas as citações sobre a sinagoga de Satanás. Mas agora volto à citação sobre o que aconteceu com Cristo e o que vai acontecer conosco. Escutem. As cenas dramáticas da traição e da rejeição de Cristo, que foram perpetradas em Jerusalém durante a última semana da paixão do Senhor, representam fielmente a cena que acontecerá nos dias finais da história deste mundo, momento em que Cristo será finalmente rejeitado por toda a humanidade e entregue para ser crucificado novamente de forma simbólica. E você diz, mas como assim Cristo vai descer e de novo vão entregá-lo e crucificá-lo outra vez? Não. Mas na própria figura de todos os seus seguidores fiéis, porque são exatamente eles que seguem o Cordeiro para qualquer lugar que ele decida seguir. Absolutamente todo o mundo religioso desta terra se unirá ao primeiro grande rebelde e irá rejeitar completamente a mensagem de misericórdia que os mensageiros fiéis estão lhes entregando agora. Só haverá dois grupos.
Cada grupo estará claramente marcado, seja com o selo do Deus vivo ou com a marca da besta ou de sua imagem. Cada filho e filha de Adão escolherá como seu general a Cristo ou a Satanás. E todos os que se colocarem ao lado do desleal estarão sob a bandeira negra de Satanás. E eles são formalmente acusados de rejeitar a Cristo e de agir de maneira profundamente maliciosa e perversa com ele, na figura daqueles que foram por ele escolhidos. Além disso, são acusados de crucificar de forma consciente e deliberada o soberano Senhor da vida e de toda a glória eterna. Esta solene cena do tribunal em Jerusalém serve como um símbolo profundo do que certamente acontecerá nas cenas finais da história desta terra, em relação ao povo escolhido de Deus. O mundo inteiro aceitará um ou outro, Cristo, a verdade, ou aceitará Satanás, o primeiro grande rebelde, ladrão, apóstata e assassino. Satanás e suas falsidades são aceitos, identificar-se-á com o pai de todos os mentirosos e com todos os que são desleais. Enquanto isso, afastar-se-á de uma pessoa que nada mais é do que o Filho do Deus infinito na pessoa de seus amados escolhidos. Quão solene é esta cena quando o mundo finalmente chamado a julgamento diante do grande trono branco verá a quem perseguiu e a quem matou. Que acerto de contas terá que ser feito por ter cravado na cruz aquele que veio ao nosso mundo como uma epístola viva, veio para nos dar salvação. E então continua explicando todo este parágrafo. As cenas da traição e da morte de Cristo se repetirão, só que em escala maior. Haverá muitos mártires fiéis, diz claramente aqui neste parágrafo específico. As cenas terríveis da crucificação, da rejeição dolorosa e da morte de Cristo foram reproduzidas ao longo da história e certamente voltarão a se cumprir em uma escala imensa e impressionante por todo o mundo. Milhares de mártires serão mortos no tempo de angústia. Milhares. Os 144.000 não podem ser tocados. Mas sobre eles haverá um decreto de morte. E eles vão clamar pedindo sua libertação. Pensarão que Deus vai abandoná-los para morrer. E, no entanto, nem assim eles recuam. A morte antes da desonra. A morte antes de negar o Senhor. Assim como os mártires que caíram ao seu redor. Os 144.000 vão derramar nosso sangue. Não há escapatória. Mas na hora do suposto aperto, é quando Deus vai intervir para libertar os seus escolhidos. Por isso vão cantar o cântico de Moisés, porque ele os libertou, mas o cântico do Cordeiro. E essa canção será daquele que trilhou o mesmo caminho que nós. Mas ele emergiu vitorioso como se tivesse voltado da morte. Você sabe quem representa nós, os 144.000? Por Isaac? Isaac foi colocado no altar, a faca foi erguida nas mãos do próprio pai. Mas no momento em que sua vida estava prestes a terminar, em questão de milésimos de segundo, a mão foi detida. E Deus disse: agora sei que me temes porque não me negaste teu filho. No caso dos 144.000, eles estarão prestes a perder a vida. Mas no momento de maior angústia, quando os ímpios estão contando os minutos para a meia-noite, porque é à meia-noite que o decreto de morte entra em vigor, os justos desesperados disseram a ele: meu Deus, chegamos até aqui, mas confiamos em ti. E diz que assim como Abraão, eles confiarão que Deus é poderoso o suficiente para ressuscitá-los até mesmo da morte. Mesmo que nos matem, ainda assim confiaremos. E naquela hora de extrema angústia, Deus intervirá para libertar seus filhos. As cenas que se desenrolaram e culminaram na cruz. Isso acontecerá novamente nesta terra. Não devemos nos surpreender com nada do que aconteça agora.
Não devemos nos admirar com o desenrolar dos acontecimentos e com o horror que eles possam alcançar. Aqueles que pisoteiam com seus pés profanos a lei de Deus têm o mesmo espírito dos que insultaram e traíram Jesus. Sem nenhum remorso de consciência, executarão os atos de seu pai, o diabo. Farão a mesma pergunta que saiu dos lábios traidores de Judas: o que me dareis se eu vos entregar Jesus, o Cristo? Aqueles que chamamos de nossos irmãos, os mesmos que comeram à mesa conosco e que colocaram a mão no prato ao nosso lado, infelizmente são exatamente os mesmos que agora vão nos trair e nos entregar. Estamos preparados para quando o pai entregar o filho à morte? Quando o filho entregar o pai à morte? Quando os da nossa própria casa forem nossos piores inimigos? Muito difícil. Muito difícil. Só a graça de Cristo pode nos amparar, porque ele passou por isso. A própria família dele se voltou contra ele, seus irmãos se voltaram contra ele, seus discípulos o abandonaram completamente. Às vezes pensamos que foi Judas o traidor, mas a Bíblia diz: dos que estavam comigo, nenhum. Pisei sozinho o lagar e ninguém esteve comigo. Todos desistiram, todos o deixaram sozinho, todos. Judas não foi o único traidor, todos. Até mesmo Pedro, que havia jurado: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Ele foi o primeiro a dizer: nem o conheço. Ele chegou a usar linguagem obscena, a dizer coisas brutais para convencê-los com sua linguagem chula de que não era de Jesus. Dizem: você fala igual a ele. E ele começou a proferir insultos para que acreditassem que ele não conhecia Jesus. E esse foi Pedro, aquele que havia dito: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Estamos nós preparados para essa prova? Esse cálice teremos que beber. Nossos próprios irmãos, nossa própria família se voltará contra nós. Mas a promessa do Senhor é: ainda que pai e mãe te abandonem, com tudo isso eu não te deixarei. Estarei ao teu lado todos os dias até o fim do mundo. Aprendamos agora a confiar no Senhor. Aprendamos agora a dar graças quando vier a tribulação, quando vier a prova, quando vier a dificuldade em nossa vida. Por alegria, obrigado, Senhor, porque me consideraste digno de ser coparticipante daquilo que, um pouco do que Cristo sofreu. Porque se sofremos aqui, reinaremos lá. E há outro hino que diz: quando a coroa te for dada pela cruz. Mas se você não tem cruz para entregar, não há coroa para receber. A coroa é trocada pela cruz. E todo aquele que não tiver participado nesse tempo final do que aconteceu com Cristo não pode segui-lo no céu. Porque estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, porque o seguiram nesta terra para poder segui-lo por toda a eternidade. O próximo tema da minha série, que não será hoje, mas sim no próximo sábado. Vamos analisar detalhadamente diversas outras características referentes aos 144 mil. E vamos ver quais são os privilégios que eles vão ter. Porque existe, na verdade, toda uma vasta gama de privilégios, de benefícios extremamente exclusivos que eles certamente vão receber. E uma delas é que eles serão escoltas pessoais de Cristo. Porque seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá significa que quando Cristo se levantar de seu trono no céu e disser: vou visitar a galáxia que está além, os 144 mil, no momento em que ele se levantam com ele. E onde ele vai, eles o seguem por toda a eternidade. Os 144 mil vão seguir o Cordeiro. Vejam que privilégio, eles vão ir com ele. Porque eles são a representação de que não há nada que não possa ser vencido com a graça de Cristo Jesus. Que privilégio fazer parte desse grupo especial. Enquanto o mundo celebra a liberdade neste 4 de julho, os fogos de artifício já estão estourando. Nós celebramos a liberdade em Cristo Jesus. E não há liberdade maior do que essa. E um dia virá a grande libertação final. E poderemos cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro, um cântico de vitória, um cântico de libertação.
Que Deus nos ajude a ser fiéis a Ele agora, para que então possamos estar com Ele para sempre. Há alguém que ainda não tomou a decisão mais importante de entregar completamente sua vida a Cristo Jesus para ser selado pela eternidade com o selo do Deus vivo? Há alguém aqui que talvez tenha sido batizado em outra igreja ou até mesmo na igreja adventista, mas que sabe que se afastou do Senhor e precisa voltar para Ele de todo o coração e que talvez este seja o dia do seu novo começo em Cristo? E você quer dizer, pastor, ore por mim, porque eu quero permanecer fiel ao Senhor e fazer parte daqueles que estarão vivos para ver a vinda do Senhor? Há alguém aqui? Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Louvado seja o seu nome. Bendito seja o seu nome. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Talvez haja alguém aqui que ainda não deu o passo do batismo e sabe que Deus está chamando para tomar essa decisão e quer dizer, pastor, ore por mim, porque eu quero me preparar, eu quero ser salvo e quero que minha família seja salva. Há alguém aqui que quer que eu ore para que o Senhor o ajude a se preparar para dar esse passo tão importante? Você quer levantar sua mão aí onde está? Amém. Que o Senhor te abençoe e também te abençoe, minha irmã, e também a você, a cada um dos que levantaram a mão. Vamos concluir orando especialmente por todos aqueles que levantaram as mãos. Convido vocês a ficarem de pé neste momento e aqueles que levantaram as mãos, aproximem-se. Venham aqui mais perto de mim para que eu possa orar por vocês. Venham, aproximem-se. Vamos orar por cada um de vocês que levantaram as mãos. E depois da oração, estaremos despedidos, não sem antes agradecer a Deus por este sábado que passou. Venham, aproximem-se, venham aqui. Vou orar por cada um de vocês. Onde está o outro jovem? Aqui está, bem na minha frente. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Se pudermos nos ajoelhar, vamos fazer isso. Amantíssimo Pai e Deus, ao terminar este teu santo sábado, estudamos tua palavra, lemos sobre esse grupo especial dos 144.000 e, Senhor, se for para estarmos entre a geração que estará viva para ver tua vinda, sabemos que precisamos ser vitoriosos para receber o selo de Deus em nossa testa. Te agradeço, Senhor, por essas preciosas almas que hoje responderam ao teu chamado. Tu os trouxeste aqui e para eles é um dia muito especial, porque neste dia decidiram te seguir de todo o coração. Selas esta decisão em seus corações e que muito em breve possam selar suas vidas com Cristo através do batismo. E abençoa a todos nós, Senhor, o quanto ansiamos por tua graça. Enche-nos com teu poder para enfrentar cada prova que venha à nossa vida e dar glória a Cristo para conquistar a vitória sobre as coisas que para nós são muito grandes, mas que são pequenas comparadas com o que está por vir. Porque cada vitória de hoje nos fortalece para a grande vitória, no grande dia de prova, no grande dia de angústia e de libertação do povo de Deus. Dá-nos a tua bênção, leva-nos em segurança e que ao começar esta nova semana seja um novo começo para estas almas que hoje vieram aqui à frente e que tu as guardes, as protejas para que possam junto conosco fazer parte desse grupo especial que receberá o selo de Deus em suas testas. Despede-nos com tua bênção neste teu santo dia. Pedimos isso em nome precioso de Cristo Jesus. Amém, Senhor.